Quem aqui já sonhou com um dia em que finalmente sairia da faculdade de arquitetura e conquistaria o mundo? Agora, quem aqui também já se deparou com uma outra realidade, um pouco diferente dessa sonhada? Pois é, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa jornada e vamos falar exatamente sobre isso hoje. Expectativa versus realidade no pós-faculdade e os primeiros passos pós-TFG. Boa noite, pessoal, vamos entrando, boa noite. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Giovana Machado, arquiteta há 3 anos e vou explicar para vocês o que eu tô fazendo aqui. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, vai ter live aqui no perfil da Mobflix e cada mês vai ter um tema. O tema central desse mês é de estudante para arquiteto. E eu vou estar aqui com vocês mostrando o passo a passo para você se sentir confiante ao entrar no mercado de trabalho e finalmente atingir o sucesso profissional. Boa noite, pessoal. Amanda, Rafael, vamos entrando. Tiago, boa noite. Boa noite, Bruna. Então, como eu falei, o mês de todo mês, na verdade, né, vai ter um tema e o mês de novembro é de estudante para arquiteto. O tema da live de hoje é da universidade à realidade, primeiros passos pós-TFG. E confesso que, me preparando para estar aqui com vocês, eu comecei a refletir um pouco sobre a época que eu estava na faculdade de arquitetura e eu comecei a perceber algumas coisas. Tanto no início da faculdade quanto no final, eu sempre corria muito para estudar, me dedicava 100% para entregar o melhor projeto que eu podia. Até porque eu precisava, né, passar nas matérias, não queria correr o risco de pegar DP. E junto com essa minha vontade de entregar o melhor projeto, existiam as datas de entregas que nem todas eram tranquilas, nem todas ajudavam a gente. Além dessas datas, também existiam outras dificuldades. Então eu tive caso de professor que chegou na última assessoria de projeto e pediu para alterar um monte de coisa em cima da hora. Tive matéria de projeto com 3 professores diferentes, era uma loucura, onde cada um tinha um gosto, um jeito diferente de trabalhar, cada assessoria era com um professor, então, ou seja, né, toda hora mudava o projeto e eu não sabia exatamente o que fazer para agradar todos e conseguir aí uma boa nota. E também tive outros momentos, como impressão de prancha que não saíram da forma aí que eu precisava, né, que eu imaginava, com peso de linha diferente, cor de rachura errada, enfim, era uma doideira. Ou seja, eu chegava a virar noites na faculdade montando plantas de arquitetura, de urbanismo, 3D dos projetos. E olhando para esse momento, eu comecei a fazer um exercício que eu sempre faço, independente da área da minha vida, que é sair dessa situação que está sendo vivida e me colocar como uma terceira pessoa na história para observar o que eu não estou vendo dentro dessa situação. E se a gente for parar para observar, na faculdade, os professores, os coordenadores, eles traçam um caminho para a gente seguir. E com isso, a gente sabe, entende, né, que no dia, sei lá, 10, vai ter uma entrega de projeto e que vai ser cobrado X, Y e Z. E aí, com essas datas e entregas definidas, a gente corre, né, literalmente, para dar conta de tudo e entregar o projeto bonitinho. E analisando essa situação de fora, me fez enxergar que quando a gente está na faculdade, quem tem o controle são os professores. Mas quando a gente se forma, de repente, esse controle, ele sai da mão dos professores e coordenadores e ele passa a ser nosso. Ou seja, não tem ninguém mais te cobrando e muito menos te mostrando o que precisa ser feito para chegar naquele objetivo que você tão deseja. E esse momento, sinceramente, é assustador. Parece que a gente não sabe o que fazer, parece que a gente não sabe para onde ir e ainda junta, né, com a pressão dos familiares e pessoas próximas cobrando, até porque a gente já fez 5 anos de faculdade. Então, você já está formado, já está com diplomas em mãos, agora que é a hora de fazer dinheiro. E para somar com tudo isso, ao mesmo tempo, a faculdade, ela te ensina a fazer projeto 3D, projeto de planta, te ensinou, sei lá,
história da arquitetura, cálculo estrutural, iluminação, mas ela não te ensinou como vender um projeto, como montar uma base sólida de clientes, como acompanhar o cliente, como fazer um orçamento de obra, como descobrir o que o cliente realmente procura, como cobrar, quanto cobrar, e ao mesmo tempo que tudo isso é muito assustador, e também, nesse mesmo tempo que é assustador, também é a chave, a sua chance, né, de mostrar aí seu potencial de conquistar tudo o que você sempre sonhou para sua vida. E é exatamente, inclusive, por isso que a Mobflix chegou aí no mercado, para te ensinar e te aprofundar em matérias e programas de arquitetura que a faculdade não te ensina. E principalmente o que ele não te ensina e te ensina, no caso. Então, sim, na faculdade o controle fica na mão dos professores, mas na vida real quem comanda é você. E se você não se dedicar, a onda do mercado te leva lá para baixo, sem dó, sem piedade. E agora me conta, vocês que estão aqui na live comigo, deixa aqui nos comentários. Você já passou por aquele momento de pânico quando a gente dá de cara com tudo do projeto da faculdade, de maquete, que precisam ser feitos e entregues em pouquíssimo tempo e ao mesmo tempo você precisa tirar uma nota alta para passar na matéria? Ou quem está me assistindo aqui que já é formado, quem aqui de vocês já se sentiram sobrecarregados com a responsabilidade de tomar uma decisão profissional sem ter um mentor para te orientar o melhor a ser feito? Já aconteceu com vocês? Se já, coloca aqui no comentário para eu saber. Então, eu fiz essas perguntas desafiadoras para vocês perceberem que a faculdade, os professores e as notas, eles eram as nossas bússolas, mas no mundo real, nós que somos a nossa própria bússola. Então, a gente precisa correr, né, se atualizar, e se a gente não tiver vontade de crescer na profissão, a chance da gente perder o nosso norte aumenta muito. É literalmente assim, na faculdade a gente aprende por semestre, por matéria, enfim. No mercado a gente precisa aprender por nós mesmos. E eu sempre falo que um profissional de sucesso é aquele que vai atrás de determinado assunto sem que ninguém peça. Então é aquele que vai atrás do conteúdo para se destacar, vai ser o melhor, tá pronto para construir um primeiro legado. E agora me fala, quem aqui de vocês tem um amigo ou uma amiga da faculdade que está quase entrando no mercado de trabalho ou que já pensa em se preparar para esse momento? Compartilha com ele, clica aqui nesse aviãozinho aqui do lado, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que essa live vai ajudar bastante eles. Rafael falando, ainda não passei, estou na primeira parte do TFG, no 8º semestre, mas é correr para evitar esses conflitos. É isso aí, Rafael, e fica tranquilo que vai dar tudo certo no final. Respira fundo, é corrido mesmo, mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Mas legal. Bom, Giovana, já entendi que a faculdade não ensina tudo que a gente precisa saber para destacar no mercado e que a gente precisa aprender a correr, né, literalmente com as nossas próprias pernas. Mas e agora? Por onde que eu começo? Vamos lá. Como vocês sabem, o primeiro passo, né, para chamar a atenção do mercado, especialmente os profissionais que eles são recém-formados, é a construção de um portfólio. Ele vai ser literalmente o seu cartão de visitas. A gente precisa pensar no nosso portfólio como uma extensão da nossa identidade profissional. Até porque o portfólio, ele permite que o estudante, ou enfim, o profissional já formado, mostre não apenas o que ele sabe, mas também como que ele aplica o seu conhecimento nos projetos. E isso é essencial na área da arquitetura. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo essa live agora, provavelmente estão pensando, né? Ah, mas eu nunca trabalhei na área, eu não tenho nenhum projeto para colocar no meu portfólio. Pessoal, durante a faculdade a gente faz diversos projetos, então a dica que eu te dou para quem está pensando isso pega os seus projetos mais desafiadores na faculdade, interessantes aí que você já fez,
Mesmo que seja em grupo, não tem problema. Prepara uma renderização bem feita deles e manda bala. E quando eu falo em renderização bem feita, é bem feita mesmo. Sabe aquelas que você para e pensa, nossa, será que isso é uma foto na vida real ou é um projeto 3D no computador? Até porque você precisa ser o melhor e não o profissional da média. E além dessas renderizações bem feitas, uma outra dica também que eu te dou é para você não mostrar apenas o projeto final. Complementa esse projeto, mostra o seu processo criativo, as etapas de desenvolvimento do seu projeto, as pesquisas, referências que você buscou antes de fazer eles, os croquis, é muito legal. Então, mostrar essa evolução do projeto como se fosse uma linha do tempo. Tudo isso demonstra o seu pensamento criativo e observador e também demonstra, claro, o carinho pelo que você faz. E aí, assim sim, você vai conseguir ter o seu portfólio com uma personalidade própria para se destacar no mercado e surpreender aí os escritórios. E aí, a partir desse momento que você tiver com o portfólio criado, chegou a hora de enviar para todos os escritórios e empresas que você sempre sonhou em trabalhar. Depois, desse portfólio enviados, muitos não vão te responder, mas com certeza alguns vão, principalmente se você montar o seu portfólio bem atraente. E com isso a gente não pode deixar de falar sobre o momento tão esperado que é a entrevista. Afinal, é ela que vai decidir se você entra ou não para o jogo. Mas, antes de falar da entrevista, comenta aqui embaixo para mim, só para eu ter uma ideia. Você já tem um portfólio criado? Comenta aqui para mim. Se você tiver, coloca sim, se não, não. Bianca, tô vendo aqui, você tá perguntando sobre os cursos oferecidos pela Mobflix. No final da live eu vou falar sobre isso, tá bom? Fica aqui com a gente que eu vou te falar. Ó, Bianca não tem um portfólio criado. Adriane também não. Legal. Então, foi bom para eu ter uma ideia. Agora que você criou, o seu portfólio atraente, mandou para os escritórios e alguns deles te chamaram para entrevista, eu separei 6 dicas sobre entrevista de emprego de arquitetura que você não pode deixar de saber. A dica número 1 é: tudo depende do ponto de vista. Mas, Giovana, o que você quer dizer com isso? Me conta uma coisa, você já foi numa farmácia algum dia e você sentiu aquele frio na barriga porque você precisava pedir algo diferente para o farmacêutico? A sensação de nervosismo, mão suando, coração acelerado, enfim, sim, a maioria das pessoas já passaram por isso, mas agora vamos se colocar um pouquinho no lugar da pessoa do outro lado do balcão. Para o farmacêutico, seu pedido ele é apenas mais um entre tantos que ele atende diariamente. Não há julgamento, não há surpresa, é apenas mais um dia comum de trabalho para ele. Da mesma forma, quando você está prestes a entrar numa entrevista de emprego, você pode e provavelmente vai sentir um monte de emoções. Então, ansiedade, incerteza, expectativa, medo. Porém, para o entrevistador, aquela situação é rotineira. Ele já entrevistou dezenas de pessoas antes de você. Então, ele tá lá para entender se você seria um bom colaborador para a empresa, assim como você também vai estar lá para avaliar se a empresa é um bom lugar para você trabalhar e se é o que você realmente procura aí no seu momento de vida. Então, antes da entrevista, respira fundo, relaxa. Lembre-se que, assim como o farmacêutico, o entrevistador também está acostumado com essa situação e seu principal foco deve ser mostrar quem você é e as suas habilidades e como que você pode contribuir para a empresa. E claro, eu tô falando aqui, parece ser tranquilo, mas saiba que isso é normal, sentir esse nervosismo é normal. A chave é não deixar que ele controle você. Você precisa controlar ele e ser autêntico e confiar, no que você realmente sabe fazer, literalmente confiar em você mesmo. A dica número 2 é: sempre pesquise sobre a empresa antes da entrevista. Sabe o que você faz?
a empresa que você está indo fazer a entrevista, joga lá no Google, entenda com o que eles trabalham, quais são os diferenciais da marca. Tudo isso são meio que cartas na manga que você consegue ter para mostrar o seu interesse pela vaga e pelo time que você está buscando trabalhar. A dica número 3 é: se a vaga da empresa está aberta, significa que a empresa está procurando alguém, tem uma necessidade. E assim como você também tem essa necessidade porque você está procurando. Então, aproveita esse momento que os dois estão procurando. Conte as suas experiências, demonstre que você é diferente dos demais, conte os seus resultados nos projetos, mesmo que acadêmicos. E não só isso também, conta também os seus desafios, os seus resultados que você já passou na vida pessoal. Porque as empresas, elas são feitas de pessoas. As habilidades projetuais são importantes sim, mas não são as únicas coisas que elas analisam. Então, essa é a dica número 3. A dica número 4 é: sempre cuide da sua postura e do seu hálito e do seu visual. A primeira impressão é um elemento muito poderoso na comunicação. Então, em uma profissão criativa e extremamente visual como a arquitetura, a maneira como você se apresenta pode falar e dizer muito sobre o seu profissionalismo. Então, vá com uma vestimenta ou apareça numa videochamada com uma roupa adequada para um arquiteto. Não chega lá com a camisa rasgada, cabelo sujo, com uma cara lavada, cara de sono. Lembre sempre disso. A primeira imagem é a que fica. Então, arruma a sua postura e vai dar tudo certo. Dica número 5. A entonação da sua voz, os seus gestos com as mãos e o controle de nervosismo contam muito nessa hora. Muitas pessoas, quando elas estão nervosas, elas começam a falar muito mais alto e passar uma palavra em cima da outra, acelerar muito as palavras. E tudo isso passa insegurança. E tudo que a gente não quer é passar aquilo nesse momento tão esperado. Então, cuidado com essas coisas também. E a dica número 6 é: se você ainda não sabe como se vestir como um arquiteto, ou como controlar seu nervosismo, como cuidar da sua entonação, como arrumar sua postura, você precisa assistir a nossa live. Essa é a dica número 6. Esse mês nós vamos ter live, né, toda quarta-feira, e no dia 15/11, às 7 horas, eu vou falar sobre exatamente isso. Então o tema vai ser: construindo uma marca pessoal, você é o seu melhor projeto. Então, já marca aí na sua agenda, dia 15/11, às 7 horas, para você não perder. Mas beleza, Giovana. Falamos sobre o momento em que saímos da faculdade, o controle da nossa vida, que passa a ser nosso, né? Não é mais dos professores e dos coordenadores, e é nosso. Falamos também sobre portfólio, entrevistas, e que são realmente, né, instrumentos importantíssimos para você entrar no mercado de trabalho. Mas, e depois de tudo? O que acontece? Como que a gente se mantém relevante em um mercado que se transforma tão rapidamente? Quando eu falo sobre esse tema, eu gosto muito, muito mesmo de usar uma história que muitos de vocês com certeza conhecem, mas que nunca viram sobre essa perspectiva. Quem aqui já assistiu o Titanic? Escreve aqui nos comentários pra mim. Escreve aqui nos comentários quem aqui já assistiu o Titanic. Vamos ver. Pessoal que já assistiu. Bianca já assistiu. Vamos relembrar uma cena onde o navio, aquele navio gigantesco, tá afundando. Nesse momento do filme, aparecem, enfim, diversas pessoas correndo desesperadas, buscando, né, modos de se salvar, botes salva-vidas. E no meio de todo esse tumulto, tem um grupo de músico tocando uma música clássica, como se nada tivesse acontecendo ao redor. Agora você deve estar se perguntando: o que essa parte do filme tem a ver com a conversa sobre mercado de trabalho? Bom,
Assim como os músicos do Titanic, muitos profissionais continuam tocando suas músicas que estão acostumados em um mercado que está assim, rapidamente mudando e afundando literalmente em direções que eles não previam. E mesmo esses profissionais vendo os sinais, vendo as pessoas correndo em uma nova direção, eles continuam firmes e fortes sem se adaptar, tocando o que sempre tocaram. E a direção que o mercado de arquitetura está seguindo hoje é muito clara, que é a tecnologia. A tecnologia, ela não só é o futuro, como também é o presente, e a gente precisa olhar para ela hoje, sem falta. Então, um exemplo rápido aqui. Muitos escritórios hoje de arquitetura estão migrando ou já trabalham com o BIM. Por que eles fazem isso? Porque o BIM, ele aumenta mais do que 90% da nossa produtividade, ou seja, antes a gente fazia a planta do projeto, depois fazia o 3D, depois o corte, que dá uma trabalheira, depois as fachadas. E hoje com o BIM, tanto o ArchiCAD quanto o Revit, ele já te entrega tudo isso com apenas alguns cliques. Então, enquanto fazemos a planta, o 3D ele já vai se levantando automaticamente. Quando a gente precisa fazer um corte, a gente não precisa nada mais do que fazer apenas 3 cliques no BIM. Então, com apenas 3 cliques, o Revit ou o ArchiCAD ele já te entrega um corte, uma elevação, uma fachada completa, com todas as cotas já de altura, espessura de linha, rachura de parede, enfim, tudo ele te entrega. Então, fora esse ponto de entregar materiais rápidos, ele também tem um compartilhamento de arquivos, que dentro de um escritório eu consigo trabalhar no mesmo arquivo que o meu parceiro de trabalho sem perder nenhuma atualização. Então, sem o BIM, imagina só, pensa numa empresa onde o profissional está alterando uma parte do projeto, enquanto um outro também está alterando uma outra parte do projeto e eles não se avisaram. E aí, no final, o trabalho foi à toa, porque agora eles precisam se atualizar o que eles atualizaram nesses arquivos em apenas um. Então, dá muito trabalho. Com o BIM, nada disso mais acontece. E fora o BIM, uma outra tecnologia também que o mercado de arquitetura está indo é a realidade virtual. Para quem nunca escutou falar em realidade virtual, é quando o cliente ele coloca, óculos e eles caminham pelos seus futuros projetos antes mesmo deles estarem construídos. Ou seja, você dá a oportunidade para o seu cliente colocar o óculos que leva ele para um mundo paralelo. E aí sim ele vai sentir 100% da experiência que a casa dele vai proporcionar no futuro para ele e para toda a família. Então, fala sério, a venda fica muito mais assertiva. Agora me fala, qual escritório que não vai contratar um estagiário ou um arquiteto que tem essas habilidades? Ou melhor, qual cliente que não vai fechar um projeto com você? Aí vocês me falam, Giovana, Revit, ArchiCAD, é difícil, realidade virtual também está muito fora do meu alcance. Sabe o que eu tenho para te dizer? Corre para assinar a Mobflix, que nós te ensinamos tudo isso e muito mais, com um passo a passo completo aí para você se destacar verdadeiramente no mercado. Quem aqui na live já é assinante da Mobflix? Coloca aqui para mim. Quem aqui na live já é assinante da Mobflix? Coloca eu sou ou não sou. Boa noite, pessoal. Oi, Jéssica. Oi, Valéria. Escrevam aqui quem já é assinante da Mobflix para eu ter uma ideia. Bom, falamos sobre portfólio, sobre a gente se atualizar no mercado, mas, sinceramente, nada disso vai ser conquistado se você não souber se comunicar e se relacionar com pessoas. Afinal, empresas são feitas de pessoas. Não importa se você sabe trabalhar, se você quer trabalhar em um lugar ou se você quer construir a sua própria empresa ou seu escritório de arquitetura. Tudo no mundo é movido por pessoas e é por isso que vai a pergunta, né? Vocês já escutaram falar sobre o famoso network? Net em inglês significa rede e o work significa trabalho. Pensa no network como se fosse uma teia de relações. É como se cada pessoa que você conhecesse
fosse um ponto nessa teia, e as linhas que ligam esses pontos são as relações que você constrói. E essas podem ser relação profissional, acadêmica, pessoal, enfim, assim por diante. Imagina que você está buscando uma oportunidade de emprego ou que você quer começar um novo projeto. Quanto mais pontos você tiver na sua teia, ou seja, quanto mais pessoas você conhecer, maiores serão as suas chances de encontrar o que você está buscando. E isso acontece porque as pessoas que você está se conectando também têm as suas próprias teias. E elas podem te conectar a oportunidades e conhecimentos valiosos aí que você nunca imaginou. Ou seja, o network ele é como se fosse uma rede de pessoas que trocam informação e conhecimento entre si. E anota aí o que eu tô falando. Ela é muito mais poderosa do que você imagina. Muitas pessoas não dão importância para o network, mas ele é super importante. Ele não só abre portas, mas ele chega aí com o pé na porta já arrombando. Então a gente nunca pode deixar de olhar para ele. Ó, a Jéssica falando, Gi, hora de fazer network. É verdade. Então, o network ele pode criar essas oportunidades que você nem sabia que existia, conectar com pessoas incríveis e até mesmo ajudar você a superar desafios aí de uma forma mais rápida. Então, pode ser alguém que você conheceu em um evento, um antigo colega de classe, um amigo de um amigo, ou mesmo alguém que você conheceu virtualmente pelo Instagram ou por qualquer outra rede social. E construir uma rede sólida não se trata apenas de coletar contatos, sabe? Salvar no telefone, no celular e aparecer de vez em quando. Aqui o nosso objetivo é construir esses relacionamentos reais e significativos com as pessoas da área, para que elas literalmente queiram te ajudar quando você precisar e, claro, para que você também consiga agregar aí na vida dela. Agora, se você está perguntando, ok, isso parece interessante, mas como que eu faço para construir essa rede? Eu tenho uma ótima notícia para você. Como eu falei para vocês lá no início da live, toda quarta-feira agora vai ter live aqui na Mobflix. E na quarta-feira que vem, às 7 horas da noite, eu vou estar aqui ao vivo de novo. E o tema da live vai ser Network, estratégias para expandir a sua rede. Eu vou compartilhar com vocês tanto dicas, truques, quais que podem ser os seus primeiros passos para construir essa rede de relacionamento, como se posicionar, como abordar, na verdade, uma pessoa. Então, já ativa o alarme aí no seu celular para você não perder. Quarta-feira, às 7 horas, aqui no perfil do Instagram da Mobflix ou no YouTube também a gente vai estar online. E é isso, chegamos no fim da nossa live. Se você ainda não segue o nosso perfil, já aproveita para seguir e compartilhar com seus amigos da área. Muito obrigada por estar aqui comigo. Lembre-se sempre, cada passo, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. E se você quer, se destacar ainda mais na sua carreira, corre para fazer sua assinatura na Mobflix. A gente sempre leva cursos novos, para os nossos assinantes, para eles se manterem atualizados no mercado de trabalho. E fala sério, nada melhor do que se sentir seguro aí para construir o seu império. Então, o que você está esperando? Corre lá no nosso site, faça sua assinatura e até quarta-feira às 7 horas. Beijo, pessoal! Obrigada por terem participado comigo. Tchau, tchau!